Olá, meu nome é Leonardo Parque de Quadros e junto da colega Stephanie Luizzi, ambos graduandos em Agronomia na Universidade Federal do Paraná, na disciplina Controle de Plantas Daninhas ministrada pelo Dr. Arthur Martins Barroso, apresentamos Controle de Plantas Daninhas em Café e Citros. A dupla vai falar um pouquinho sobre características gerais de citros e café, as plantas daninhas interferentes, o controle dessas plantas daninhas, a resistência aos diversos mecanismos de ação de herbicidas que são relatadas, e um estudo de caso de duas plantas daninhas que já possuem ampla resistência a diversos grupos de mecanismos de ação de herbicidas. Começaremos falando sobre citros. Citrus é um nome dado para as plantas do gênero da família Rutácea da ordem Sapidalis. Possui origem no sudeste tropical e subtropical da Ásia e contempla aí plantas como laranja, lima, lima ácida, limão, pomelo e tangerina. A citricultura é muito importante no Brasil, pois esse é líder em produção de frutas cítricas e na exportação de suco concentrado de laranja. O maior peso do agronegócio citrícola no Brasil se encontra na citricultura paulista, que corresponde por 87% da atividade, assim como outros estados como Bahia e Sergipe, que também possuem alta produção de citros. O sistema radicular de citros ele se concentra em superfície, né? Como exemplo, aos 10 anos de idade da planta, 90% das raízes estão na camada 0 a 60 cm de profundidade e 70% destas se encontram até uma distância de 1,60 m do tronco. É uma planta muito exigente em água, que é o principal fator limitante da produção, por isso é tão desejado o uso de irrigação. Ele possui uma alta suscetibilidade a doenças, o que faz com que o controle de plantas daninhas não precise ser um problema, já que há tantos problemas com doenças, né, na cultura. Ciclo e período crítico de interferência. O ciclo dos citros ele começa com as plantas jovens, que vai até 2 a 3 anos, onde ela não produz, e começa na citricultura paulista de junho a julho com o repouso, ela só vegeta. Depois, em agosto, ocorre a pré-florada e setembro uma florada. Em outubro a novembro inicia-se a frutificação. Essa é uma época em que não pode haver planta daninha nas linhas da cultura, pois a planta não pode estar competindo por água e nutrientes, devido ser uma parte muito importante da frutificação. Ela tem que absorver muita água e também nutrientes. E no desenvolvimento dos frutos também, em janeiro a fevereiro. Já na citricultura da Bahia e Sergipe, os períodos críticos ocorrem em setembro e outubro, e março e abril, onde o ciclo é um pouquinho diferente devido às condições climáticas. Então, o período crítico de interferência, que foram esses que eu falei, são períodos do ano durante o qual é impossível a convivência harmônica entre planta daninha e cultura sem que haja uma penalidade na produção dos citros. As plantas daninhas, eles são um fator biótico limitante. Ela vai conviver no mesmo tempo e espaço com a cultura por vários anos. E por ser uma cultura perene, existem menos opções de controle em comparação com uma cultura anual. Vai ocorrer danos devido à interferência que essa planta daninha faz através da competição com a cultura por água, nutrientes e luz, e também para a introdução ao ambiente de aleloquímicos, que vão substâncias que podem ajudar, mas na maioria das vezes prejudica a planta. E danos indiretos, principalmente hospedar pragas e doenças, dificuldade nos tratos culturais e depreciação do valor da terra, principalmente de plantas daninhas perenes, como tiririca, grama seda e o capim maçambará. Agora vamos falar sobre as principais plantas daninhas. Nós temos aquelas plantas daninhas que vêm quando a área anteriormente era de pasto, como o capim braquiária e o capim colonião. Daí nós temos as gramíneas anuais, como é o caso do capim marmelada, capim colchão, capim carrapicho, o capim pé de galinha, o capim favorito e o capim amargoso. E as dicotiledôneas anuais, como por exemplo picão preto, carrapicho de carneiro, guanchuma, caruru, falsa serralha, mentrasto, picão
branco, corda de viola, beldoegra, poiaia branca, serralha, e as plantas daninhas que elas possuem uma alta importância devido à alta quantidade de estímulos produzidos, como a grama seda e a tiririca. Falando agora um pouquinho sobre o controle de plantas daninhas, essa começa desde a implantação do pomar, onde ocorre o roço das áreas em meses menos chuvosos, que já é um controle mecânico dessas plantas daninhas, e a aração profunda, que da maioria das vezes é um procedimento para incorporação de calcário, de gesso, né? E que se torna um controle mecânico também das plantas daninhas, ao estar enterrando, rompendo suas plantas, arrancando. Contudo, ela expõe algumas plantas que estavam enterradas para a superfície e enterra outras plantas que nem chegariam ao solo se não fosse essa aração, né? O que ao longo prazo não se torna uma coisa muito boa. O coveamento ela vai ocorrer no espaçamento de 6 a 7 metros, onde vai ser as entrelinhas de plantio, e 4 metros na linha dos citros mesmo. E no plantio, as mudas elas devem ser escolhidas por um viveiro certificado, onde vai assegurar que elas possuem um alto poder, um alto padrão fitossanitário, que é um controle preventivo para que não haja inserção aí de plântulas, sementes ou de estímulo de plantas daninhas. E daí o uso de cobertura, que é um controle cultural. Ela pode ser feita sem cultura, né, como ocorre em alguns casos, ou através da semeadura de plantas em cobertura a lanço, com uma gradagem depois, ou para ocorrer esse interrio, ou ainda a semeadura em linhas, né, qual é o plantio direto. Ela deve ser feita uma distância de 1,5 metro das plantas cítricas, para que não haja competição com estas. Antes predominava essa ideia de que manter o pomar limpo de forma total, permanente, com uso intensivo de máquinas como gradagem e etc., se revirando solo, seria algo bom, mas a gente já sabe que não se é devido ao alto índice de plantas daninhas e também devido à conservação do solo. Já o uso de culturas de cobertura possui o benefício de controle de plantas daninhas entre linhas, porque ela vai estar competindo com essas plantas através do uso da luz solar, mesmo ocorrendo sombreamento, fazendo com que muitas plantas não emerjam, ou ainda com que ocorra uma certa competição com as plantas daninhas mesmo por nutrientes ou água. Elas também ajudam na incorporação de matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes, como é o caso de leguminosas, no incremento do desenvolvimento do sistema radicular de citros, maior disponibilidade de água no solo e assim acréscimo de produtividade no pomar. Exemplos são os de leguminosas, que fixam N, então é muito bom. Gramíneas são muito mais competitivas por ter rápido crescimento e grande produção. Também pode ser feito o uso de consórcios, como milheto mais feijão porco, ou em linhas alternadas, por exemplo, 3 a 4 linhas com leguminosas e 3 a 4 ruas ou linhas com gramíneas. Aqui um exemplo de Neto Filho e Carvalho de 2013, onde ele coloca o número total de indivíduos, como controle com herbicidas em vermelho e em verde com plantas de cobertura. Nós vemos que plantas de cobertura, como por exemplo braquiária ou consórcio milheto mais feijão porco, são muito bons, quase chegando a um nível de controle semelhante ao do herbicida. Agora, uns exemplos de plantas de cobertura são de leguminosas anuais de verão, são feijão porco, crotalária junce e crotalária specialis. De gramínea anual de verão, nós temos milheto. Já gramíneas perenes, nós temos braquiária rosisiensis e capim braquiária. E uma leguminosa perene, nós temos o calopogônio. A manutenção agora, né? A gente falou um pouco do controle que ocorre durante a implantação, agora vamos falar sobre a manutenção. O controle de plantas daninhas e plantas de cobertura, quando há plantas de cobertura nas entrelinhas,
Deve ser feito com roçada, gradagem e capina, mecânica ou química, né? Onde há plantas de cobertura nas entrelinhas, a roçada, uso de herbicidas para o controle de plantas daninhas mais cobertura deve ser feito no período de eficiência hídrica para que não ocorra uma competição com com os citros, né? Mantendo a biomassa obtida da superfície do solo para a formação de cobertura morta durante o verão após esse controle. Em plantas de cobertura perene, é importante a perenização até determinada época do ano, onde a planta já produziu sementes e vai acontecer o enriquecimento do banco de sementes. Já em plantas anuais, você deverá plantar no ano posterior novamente essas plantas, né? Já o controle nas faixas ou linhas, também chamado de coroamento, como ocorre aqui nessa imagem, deve ser feita no período crítico de interferência, que vai de setembro a outubro, de março a abril em Bahia e Sergipe, ou de setembro a novembro e fevereiro a março em São Paulo, com uso de enxada e foice, evitando se cortar as raízes e ferir o tronco. Falando agora um pouquinho sobre controle químico, né? Ele é muito desejável porque a aplicação de herbicidas, seja no coroamento ou na fagem, tem grande vantagem de evitar danos às plantas e é economicamente mais viável, né? Porque vai ter um reduzido número de aplicações. Os equipamentos eles devem ser utilizados para aplicações dirigidas para não afetar a planta, porque as plantas de citros elas não vão ter mecanismos de resistência à fitotoxicidade, principalmente de herbicidas sistêmicos. Daí utilizamos pulverizadores tratorizados e costais. Cubico leque para pulverizadores tratorizados, tipo 110.1 cor laranja, e o bico TK05 cor laranja. Esse daqui ele é utilizado na extremidade da barra para fazer o acabamento próximo ao tronco da planta. As moléculas podem ser tanto de uso de pós-emergente como de pré-emergente. Pré-emergente se destaca o glifosato, o herbicida mais utilizado na citricultura, que é o controle de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Possui uma translocação eficiente nos órgãos de propagação vegetativa situados na camada superficial do solo. E o uso de pré-emergentes é muito importante que se tenha necessidade do conhecimento dos fatores que influenciam a atividade desse herbicida no solo, porque um herbicida com pré-emergentes tem um residual no solo, né? Um exemplo é o diuron, que é utilizado em boa seletividade das plantas cítricas devido ao seu posicionamento em camadas muito superficiais do solo, né? Controlando dicotiledôneas e monocotiledôneas, e quando bem feito, não os citros devido a sua sistematicidade devido ao posicionamento da aplicação. Agora, alguns grupos mais utilizados de mecanismo de ação. Nós temos primeiro a inibição da EPS-PS, como é o caso do glifosato, que a maioria é de pós-emergência, controle de dicotiledôneas e monocotiledôneas. Nós temos um segundo grupo, que é a inibição do fotossistema 2, que exemplos são dioron, bromacila, atrazina, que são pré-emergentes, controle de monocotiledôneas, e a cimazina, que é pós-emergente também, com amplo controle. Inibição do fotossistema 2, nós temos o exemplo de diprometo de diquate, que é utilizado em pós-emergência para o controle de mono e dicotiledôneas. A inibição de protoporfirogênio oxidase, que é a Protox, que nós temos os exemplos do carfentrazona etílica, que é um herbicida de pós-emergente para o controle de dicotiledôneas. Sulfentrazona, pré-emergente no controle de mono e dicotiledôneas. Flumioxacina, pré- e pós-emergente no controle de dicotiledôneas. E oxiflorfen. Ele é um pré-emergente também, em amplo espectro, né, de controle. Nós temos inibição da glutamina sintetase, como o glifosato de amônio, que é um pós-emergente no controle de mono e dicotiledôneas. Outro grupo que é a inibição do acetolactato sintase, ALS, que é o metsulfurol metílico, utilizado em pós-emergência no controle de dicotiledôneas. Inibição na formação de microtúbulos, como a trifuralina, que é utilizado em pré-plantio incorporado e pré-emergência no controle de monocotiledôneas.
e outro grupo de moléculas que é desconhecido, que é MSMA, pós-emergente no controle imune de cotiledôneos. Nós temos algumas outras misturas utilizadas, que essas servem para ter um amplo espectro de controle na aplicação, como glifosato mais diuron em pós-emergente, glifosato mais atrazina, glifosato mais simazina, MS mais diuron e diuron mais bromacila. Alguns cuidados que a gente deve ter no controle químico residual, que produtores que seguem a norma de produção integrada de frutos fica meio que restringido o uso de herbicidas residuais. Então, deve-se haver aquisição do herbicida mediante receituário técnico e anotar as datas de aplicação no caderno de campo. A resistência, que é um problema muito importante, nós temos aqui o caso do herbicida glifosato, que é o produto mais utilizado em sítios para o controle de plantas daninhas. Ele, devido à sua utilização contínua há muitos anos, há inúmeros casos de resistência de plantas daninhas a essa molécula, como por exemplo a buva, coniza, né? E realizar o controle rotacionando herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Filho, em 2004, ele apresenta uma tabela com os diferentes plantas, aqui na primeira tabela, monocotiledôneas e segunda dicotiledôneas, que já possuíam uma certa resistência, mediamente suscetíveis ou pequenamente resistíveis, poucamente suscetíveis aos herbicidas, né? De lá para cá aumentou muito. Hoje nós vemos, por exemplo, capim amargoso, buva, muito resistentes não só ao glifosato, né? Mas assim a CCase, a ALS e etc. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o café. O café pertence à família das subiáceas e ao gênero Coffea. Então ele é uma planta perene de clima tropical, sendo bastante produzida na Bahia, em Minas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui no Paraná. Sendo que as espécies de maior interesse econômico são a arábica e a canéfora, né? A arábica com mais ou menos 70%, né? E a canéfora com mais ou menos 30%. Então, algumas características. O plantio deve ser feito de preferência no período chuvoso, geralmente de outubro a março e com solo úmido, sendo que deve usar mudas já aclimatadas com 4 ou 6 pares de folhas. Também é importante o uso de cobertura morta em volta da muda para manter a umidade do solo e reduzir a competição com plantas, como veremos um pouco mais para frente. Em relação ao solo, ele deve ter uma profundidade mínima de 1 metro com uma boa drenagem e não pode ser pedregoso ou muito arenoso. Em relação à água, a deficiência hídrica reduz bastante a produção do café e também compromete a qualidade final do produto. E nos últimos anos, a irrigação tem sido bastante usada em Minas, em São Paulo e na Bahia, e quando ela é implementada corretamente, ela também pode vir a aumentar a produção e melhorar significativamente a qualidade final do produto. O plantio das mudas pode ser feito em covas abertas manualmente, onde a área é não mecanizável, né? Ou ela também pode ser feita em sulco ou em covas onde a área permite a mecanização, e sendo que essa prática também deve ser feita com o solo úmido. Na linha de plantio, o controle das plantas daninhas pode ser feito de forma manual e de forma química, com o uso de herbicidas. Forma manual é a capina e a roçadeira manual, né? Então ela tem um baixo rendimento e um alto custo e não deve ser realizada com as plantas daninhas muito altas, porque acaba ficando difícil ver o caule das plantas do café. Então, para não correr o risco de derrubar a planta do café, e para a utilização dos herbicidas, dá para usar pós-emergentes também aplicados manualmente, só que tomando cuidado com a deriva, que pode acabar atingindo as brotações do café. Então é recomendado, para evitar isso, a utilização dos bicos adequados, né, para evitar. E nas entrelinhas, o controle pode ser feito tanto de forma manual, mecânica ou química,
podendo ser uma capina nas fileiras e herbicida nas ruas, ou capina nas fileiras e roçagem nas ruas, ou capina nas fileiras e passar uma grade ou enxada rotativa nas ruas de uma maneira mais superficial. Então, algumas plantas daninhas que a gente pode encontrar nos cafezais são o caruru, né, a buva, o ticão preto, o capim marmelada, tiririca, trapoeraba, o capim amargoso, o capim pé de galinha e a corda de viola. Então, sobre as formas de manejo. Elas são basicamente as mesmas que para outras culturas, como o manejo preventivo, que é a limpeza das máquinas, né, e afins. O controle cultural, que tem sido bastante usado, é a capim braquiária, algumas espécies, né, nas entrelinhas do café, sendo que além de suprimir o crescimento de outras plantas daninhas na rua do café, elas também reduzem o risco da erosão do solo, aumentam o teor de matéria orgânica e, em lavouras mais novas, eles também podem ser usados como quebra-ventos. Algumas espécies podem ser usadas. Tem uma espécie de braquiária chamada braquiárião, que ela não é muito indicada porque o seu crescimento é meio entosserado, então não cobre totalmente o terreno e acaba dificultando o manejo, né? Então ela não é recomendada. Porém, esse manejo com a capim braquiária adequada, por exemplo, a decubens, ela acaba proporcionando uma redução no uso dos herbicidas. Isso porque o controle químico vai ser realizado só na linha de plantio, né? Então, o capim braquiária, daí na entrelinha do café, pode ser daí manejado por meio de roçadas, né? O controle mecânico. Então, outra forma também de controle é o controle mecânico, né? Como a capina e as roçadas. E o controle físico, que é basicamente o impedimento físico para que as plantas daninhas não germinem, né? Então, como exemplo de controle físico, tem a cobertura morta. Então, com os restos vegetais da capim braquiária, por exemplo, a palhada, ou mesmo a utilização de casca de café em cobertura. E é bom dizer também que os restos culturais de qualquer planta de cobertura consorciada na entrelinha, quando elas são manejadas corretamente, elas também podem servir como barreira física, né? Não precisa ser necessariamente só a braquiária. E também tem, por fim, o controle químico, né, que é através da utilização dos herbicidas. Então, sobre o controle químico. A escolha do herbicida que vai ser usado vai depender, e do princípio ativo vai depender de algumas variáveis, como se tem registro para cultura comercial, o café no caso, a especificidade do princípio, se controla a folha larga, gramínea, e a seletividade à cultura comercial e modo de ação, se é sistêmico ou de contato com uma ação mais rápida. Também a dose vai variar, a planta daninha, enfim. Bom, para o café, alguns mecanismos mais utilizados são os inibidores da EPSPS, glifosato no caso, os inibidores da acesiase, da ALS e também da protóxico, glufosinato, do fotossistema 2, fotossistema 1. Então, por exemplo, em culturas mais novas, para controlar folhas largas, a gente pode usar um ALS, um protóxico, um glufosinato e glifosato. E daí para controlar gramíneas a gente pode usar um inibidor da acesiase, glifosato ou um protóxico. Já em lavouras adultas, já estabelecidas, né, para controlar folhas largas, a gente pode usar do fotossistema 2, um ALS, um protóxico, glufosinato. Tem do grupo L também, e glifosato. E para controlar gramíneas, a gente também pode usar glifosato. Glifosato é usado, só que está tendo muito caso de resistência, né?
o Protox, a CCase e fotossistema 2. E o Indaziflam, que é do grupo L, que eu não coloquei aqui. Então, o controle dessas plantas daninhas deve ser feito sempre que ela estiver de alguma forma prejudicando a cultura. No caso do café, existem épocas do ano que coincidem com o estágio de desenvolvimento onde se deve ter uma maior atenção com o manejo, que é na época de expansão e da granação dos frutos, onde a demanda da planta do café é maior. Dessa forma, é preciso evitar a competição das plantas daninhas, principalmente nesse período, senão pode ter uma baixa produção, produtividade. Agora, em relação à resistência. O capim amargoso e a buva se destacam com uma grande resistência a diversos herbicidas usados na cafeicultura, Então, é um pouco chatinho e complicado controlar essas plantas. E também, a corda de viola e a trapoeraba também possuem uma grande tolerância ao glifosato, que é um dos mais usados no café, Então, o estudo de caso. Então, vamos supor que numa área de pré-semeadura, a gente tem a buva, que é resistente aos auxínicos, do fotossistema 1, do glifosato e dos inibidores da ALS. E também a gente tem o capim amargoso, que é resistente da CCase e ao glifosato. Então, o que a gente pode fazer para controlar essas plantas? Como controle químico, então para controlar essas plantas, a gente pode usar uma mistura com glufosinato e com um protox, como a flumioxacina. O glufosinato é um herbicida de contato, então ele tem uma ação rápida e é não seletivo. Mas como é uma área de pré-semeadura, não tem problema. E a flumioxacina também é um herbicida de contato, podendo ser aplicado tanto em pós quanto em pré-emergência. E o glufosinato vai acabar controlando a buva, ela não controla o capim amargoso, Só que o herbicida flumioxacina vai acabar controlando os dois. Por fim, queria agradecer a todos pela atenção. Aqui encontram-se nossas referências para citros e para café.